perseguição mais sangrenta enfrentada pelo cristianismo foi a de Diocleciano. Ela deu início à Era dos Mártires e por pouco não extinguiu os cristãos. Mas Deus, em sua providência, se utilizou do imperador Constantino para pôr um fim à violência e fazer nascer um tempo de paz para a igreja. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O último grande imperador do Império Romano foi Diocleciano. Ele governou durante o período que ficou conhecido como Baixo Império. E embora esse título tenha por objetivo apenas situá-lo cronologicamente, tem sido utilizado também para fazer referência ao declínio do Império e à sua decadência em todos os aspectos. Este já é o nosso 6º vídeo da série sobre a história da igreja. Você está acompanhando? E se por acaso você perdeu os vídeos anteriores, basta procurar pela playlist que com esse mesmo nome, a história da igreja, mas também nós vamos deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Diocleciano percebeu que o império estava sendo ameaçado por inimigos externos e que poderia ser esmagado também por problemas internos. E com suas habilidades estratégicas, encontrou a solução mais adequada para o momento. Era necessário dar uma base sólida à obra de seus predecessores, os imperadores ilíricos, e tornar impossível o retorno àquela terrível crise de anarquia que durante 30 anos ameaçou o império. Ocorreu a ele que os territórios confiados à sua guarda eram excessivamente vastos para as forças de um só homem e que seriam indispensáveis vários chefes para manter a ordem e defender as fronteiras. Ao mesmo tempo, esta partilha de autoridade podia servir para resolver de uma maneira definitiva também a sempre delicada questão das sucessões. 2 anos depois de assumir o poder, em 286, associou-se um colega chamado Maximiano, um homem inculto, soldado aventureiro, de feições obstinadas, mas dotado de uma energia feroz e que mantinha pelo seu amigo um grande respeito. Maximiano adotou o sobrenome de Hércules, enquanto Diocleciano reservou para si o de Júpiter. O império foi dividido em 2 partes, ficando Diocleciano com o Oriente e Maximiano com o Ocidente. Estava criada então a diarquia. O sistema foi completado em 293 com a criação de 2 novos imperadores que, como os 2 primeiros, exerciam o poder em regiões distintas, ocupando, no entanto, uma categoria inferior. Diocleciano e Maximiano detinham os títulos de Augustos, ao passo que os outros eram chamados Césares, e assim nasceu a tetrarquia. Nos anos seguintes, reinou uma relativa paz na qual os cristãos puderam exercer a fé de modo tranquilo, sem perseguições. Ao mesmo tempo, o Império Romano passava por transmutações, pois, à medida que progredia no caminho da organização pública e centralizadora, o sistema tetrárquico podia suportar cada vez menos qualquer espécie de não conformismo. Os tetrarcas haviam implementado o que nem os mais loucos de seus predecessores haviam conseguido. Eles se declararam deuses em vida, inclusive com rito de adoração. Olha que absurdo! Diante disso, Diocleciano entendeu que a oposição entre o cristianismo e esse regime oficial resultava da própria natureza dos 2 adversários. Já então a igreja, em face do totalitarismo, assumia uma atitude de recusa e de resistência. Diocleciano acabou por compreender que os cristãos nunca colaborariam nos seus esforços e que se conservariam substancialmente na oposição. Sendo os cristãos obstáculos a serem vencidos, Diocleciano inicia a perseguição mais sangrenta e cruel da história do cristianismo. Contudo, ela não aconteceu de modo repentino, pois, como foi dito lá no início, o Império e o cristianismo viveram em paz por cerca de 30 anos. Historiadores contam que foi graças à sugestão de Galeno,
junto a Diocleciano, afirmando que havia a necessidade de uma depuração entre os oficiais, que ela de fato se iniciou. Após alguns acontecimentos pontuais envolvendo cristãos, finalmente Diocleciano decidiu pela força e baixou o primeiro édito contra os cristãos, proibindo o culto, mandando que as igrejas fossem destruídas, os livros sagrados incinerados e que os funcionários públicos abjurassem. Todavia, o edito não incentivava a morte e a tortura dos cristãos, e isso somente ocorreu após 2 incêndios bastante suspeitos que aconteceram no palácio de Diocleciano. Num deles, Galeno abandonou a capital gritando que não queria ser queimado vivo e insinuando que não teria dificuldade alguma para encontrar os responsáveis, claramente se referindo aos cristãos. Diante disso, Diocleciano foi tomado pelo pavor e, totalmente alucinado, tomou as seguintes medidas. Exigiu que a mulher e a filha abjurassem expressamente, mandou prender o seu camareiro mor, o cristão Doroteu, assim como o bispo Antima e grande quantidade de sacerdotes e fiéis que pereceram no meio das mais horríveis torturas. 3 éditos sucessivos acentuaram passo a passo o rigor das medidas, e pôs-se novamente em vigor a ordem de Décio, pela qual todos os cristãos eram obrigados a sacrificar aos deuses. Desencadeou então a perseguição sangrenta através do império. A perseguição continuou cada vez mais violenta e cruel, visando sobretudo encontrar os livros sagrados para queimá-los. Com isso foi inaugurado um novo período da era cristã, a Era dos Mártires, pois muitos preferiram dar o sangue e a vida para proteger os livros e se manterem fiéis a Cristo. A perseguição mais sangrenta que o cristianismo enfrentou durou 10 anos aproximadamente e contou com toda a sorte de atrocidades contra os cristãos, o que gerou inúmeros e detalhados relatos de martírios. O homem que poria um fim à perseguição e mudaria os rumos do cristianismo se chamava Constantino, filho de Constâncio Cloro, um dos tetrarcas a quem coube o Império Romano do Ocidente. Foi proclamado Augusto após a morte do pai. Após várias vitórias militares, Constantino se torna o único poder no Oriente. Esse feito gerou ainda mais inveja em Magêncio, filho de Maximiano, porque já havia sido rejeitado em favor de Maximino Daia, filho do César Maximiano, e com a ascensão de Constantino ficou ainda mais enfurecido. Nesse estado de ânimo, decidiu dar um golpe de estado em Roma e se autoproclamou Augusto, assumindo o poder. Magêncio se declarou o único soberano legítimo, o único descendente dos grandes imperadores, o que motivou Constantino a empreender uma grande campanha contra ele. Marchou para Roma com 40.000 soldados, passando incólume pelos Alpes e obtendo inúmeras vitórias e capitulações do inimigo pelo caminho. Roma, ao saber dessas notícias, trocou o desdém por Constantino pelo medo e entrou em polvorosa. Magêncio consulta os futurólogos e ouve do oráculo que não deve sair da cidade, pois caso faça, morrerá. Constantino marcha pela Via Flamínia, acampa nas proximidades de Roma no dia 27 de outubro e, no dia seguinte, após uma grande batalha, vence os exércitos de Magêncio, o qual perece durante a luta. Seu corpo é encontrado boiando no rio, sua cabeça é cortada e exibida pela cidade espetada numa lança. Além da vitória estratégica de Constantino, essa batalha tem ainda um outro significado. Ela marca a conversão de Constantino ao cristianismo, num episódio cercado de mistério e interpretações, mas que não pode ser negado historicamente. Uma noite, pouco antes da batalha, Constantino teve um êxtase durante o qual recebeu de Cristo a ordem de colocar sobre o escudo das suas tropas um sinal formado pelas letras CH e R ligadas. É este, com efeito, um monograma que se encontra nas moedas e inscrições de Constantino. Momentos antes de entrar na luta contra Magêncio, Constantino apelou para o Deus dos cristãos
E então, em pleno dia, viu no céu, para os lados do poente, uma cruz luminosa com estas palavras em grego: com este sinal vencerás. Na noite seguinte, Cristo apareceu e mostrou a ele a cruz e o convidou a mandar fazer uma insígnia que a representasse. Essa insígnia é o estandarte em forma de cruz, que a partir daí acompanhou os exércitos de Constantino. Muitos historiadores ainda hoje afirmam que a conversão de Constantino não passou assim de uma manobra política para angariar a simpatia dos cristãos e unificar o império. Contudo, os dados históricos demonstram que Constantino era um homem que acreditava, né? Ele era um incrédulo. Aquele que acredita em tudo, né? Anteriormente havia invocado o Deus Sol, o chamado Sol Invictum. Numa outra ocasião, afirmou ter tido uma visão de Apolo. Ele não era um cético, entende? Além disso, a sua mãe, Helena, Santa Helena, né? Também era uma devota cristã. A ideia mais plausível é que Constantino de fato converteu seu cristianismo, mas manteve os seus traços supersticiosos. Mais ou menos com o que acontece no sincretismo religioso em que misturam várias crenças, não é mesmo? Mas o Império Romano ainda era pagão. Enquanto a elite era pagã, a classe subalterna era cristã. Quando Constantino se converteu e foi aceito em Roma como imperador, a classe dirigente providenciou os rituais pagãos necessários para a sua posse, e ele aceitou se submeter aos rituais por uma questão política, mas também porque a superstição fazia parte da sua natureza. E mais do que isso, ele permaneceu catecúmeno durante toda a sua vida, tendo sido batizado apenas no seu leito de morte. Essa prática era até comum naquela época, pois a igreja administrava o sacramento da penitência de modo mais rigoroso, né? E caso a pessoa tivesse cometido pecados muito graves, deveria passar longos anos em penitência e mortificações. Esse fato não depõe nada contra Constantino, viu? É isso mesmo. Embora muitos vejam nessa conversão uma grande desgraça, pois a igreja teria se paganizado, por assim dizer, é inegável que Deus se utilizou deste homem, com todos os seus defeitos e mazelas, para dar à igreja um tempo de paz e de prosperidade, permitindo que ela florescesse, como de fato aconteceu nos séculos seguintes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da igreja com a gente? Disposto a esquecer tudo aquilo que você aprendeu com aquele seu professorzinho militante lá nos livros do MEC? Coloque aqui nos comentários, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like para nós, certo? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora para continuar recebendo os nossos vídeos. Não esqueça de clicar também lá no sininho, na opção Todas as Atualizações, pois assim você não nos perde de vista, não perde nenhum vídeo aqui do canal. Isso mesmo, e considere fazer parte desse apostolado contribuindo mensalmente através do apoia.se. Nessa plataforma de financiamento coletivo, apoia.se/Raimon, você pode nos ajudar com qualquer valor a partir de R$5 por mês, no boleto ou cartão de crédito. Que Deus te abençoe. Salve Maria!